uma questão sobre uma professora de Sócrates, né? A woman named Aspasia teaches Socrates. Oh, that got left out of your stories, didn't it? Socrates' teacher was a woman named Aspasia. The reason why that got left out of your history is because once we became Christian, we didn't like the idea that women were teachers and leaders. And so there was a systematic attempt to delete all the women leaders and all the women philosophers from the history textbooks. A Então, woman. beleza. A ideia do vídeo é que Sócrates teve uma professora que era uma mulher, e a gente não ouve falar disso mais hoje, porque o cristianismo, depois que a gente está dentro do cristianismo, não há espaço para lideranças femininas ou coisas do tipo, né? Isso não é verdade, mas ao dizer isso, eu não estou querendo dizer que o cristianismo deu grande espaço para lideranças femininas. Não deu. Mas a questão está que na Atenas de Sócrates também não havia. Então fica parecendo, pelo que ele diz, que havia uma paridade ou uma liberdade para as mulheres, né, ocuparem as posições que quisessem na antiguidade clássica, e com o cristianismo há uma grande ruptura nesses papéis de gênero, de forma que aquele mundo mais plural, mais tolerante, passa a ser intolerante e patriarcal. Não é o caso. A Atenas de Sócrates era radicalmente patriarcal, radicalmente intolerante, radicalmente limitava o papel público das mulheres e a autoridade das mulheres na maior parte das questões. E Sócrates teve, de fato, segundo o texto de Platão, não uma, mas duas mestras, pessoas que ele via com autoridade, que são a Aspásia e a... esqueci o nome agora do que aparece no banquete, Diotima, né? E a Diotima, e teve vários outros mestres, né? Então a ideia de que a professora de Sócrates foi uma mulher também não é exatamente isso. Sócrates não teve um professor, Sócrates não cresceu com um mestre. Sócrates tinha várias figuras de referência. Mas então, assim, é muito comum essa culpabilização do cristianismo por uma série de problemas que já existiam antes. Eu não estou querendo passar pano para o cristianismo, é o pessoal que passa pano demais para a antiguidade pré-cristã. Porque não só nesse ponto, mas eu ouço recorrentemente também a ideia de que havia uma grande harmonia com a natureza antes do cristianismo, e aí o cristianismo, a partir de uma interpretação de Gênesis, de que o homem deveria dominar a natureza, passa a tratar a natureza de forma mais predatória, mais irreverente. Não é verdade também. Os antigos tratavam a natureza de forma bastante predatória, havia críticas dentro, inclusive, do ambiente, né, da Grécia Antiga, por exemplo, do ambiente intelectual e até religioso da Grécia, culpando as pessoas por estarem maltratando a terra, que é uma deusa, Gaia, né, de que a gente não deveria ferir a terra, mas deveria receber aquilo que ela dá generosamente, que, por exemplo, tem críticas na antiguidade à mineração, falando que a mineração seria uma espécie de violação, até no sentido sexual, da mãe natureza Gaia, né, que se essas coisas não estão expostas, é porque não é pra gente. A gente deveria se contentar com o que ela oferece generosamente, que são os frutos, etc, né? Só que esse cara tá falando isso justamente porque a maioria das pessoas em volta dele pensava diferente. Tinha uma relação muito mais predatória com a natureza, né? Então, essa ideia do cristianismo como a origem dos males do mundo, né? A gente encontra o contrário também, né? Como se a antiguidade fosse totalmente nefasta, imoral, é, as pessoas sem nenhuma consideração à dignidade humana, e aí chega o cristianismo e resolve todas as questões também. Não é isso, né? Esses dois polos estão radicalmente equivocados. Mas nesse caso aqui, não procede, né? A pessoa que mandou e perguntou se é isso mesmo. O que procede é que Sócrates tem sim uma figura de autoridade, segundo os textos de Platão, que é uma profetisa, se eu não me engano, assim como a Diotima, são figuras que estão bastante associadas a revelações até divinas, que são a Aspásia e a Diotima. Mas não procede que a gente deixou de ouvir falar sobre essa grande, enorme quantidade de mulheres filósofas da antiguidade por causa do cristianismo. Se você vai nas fontes gregas mesmo, se você vai nas fontes romanas, né? Acho que o pessoal já pensa que é um pouco mais machista, sei lá, do que a Grécia. Mas Grécia tem essa ideia, né? Não sei porquê, de que a Grécia é um espaço assim de tolerância absoluta e de equidade, e não era. E
Mas se você vai nos textos gregos, você vai encontrar um protagonismo, né, a maior parte, a maior porcentagem disparado das pessoas, tanto em posição de poder político quanto intelectual, são pessoas, são homens. Então, esses espaços assim, de ensino, você tem algumas exceções, algumas figuras que são minoria, como a Hipátia de Alexandria, né, que já está num contexto helenístico depois de Cristo, e que é brutalmente assassinada por uma turba de cristãos, de fato, em Alexandria, mas não por religião, mas tem um aspecto religioso sim, mas é principalmente por uma questão política, da sucessão ali do bispo de Alexandria, né, o Cirilo. Mas assim, então você tem figuras importantíssimas femininas na antiguidade, a própria Diotima no banquete, a Hipátia, como eu disse agora. Tem esqueci agora o nome de uma geômetra que é muito referenciada nos livros do Museu de Alexandria. Mas já na antiguidade eram poucas. Quando você encontra. Pega os diálogos de Platão mesmo. Os personagens que falam, pega os nomes dos diálogos. Timeu, Crítias, Apologia de Sócrates. O Apologia de Sócrates. O, o Teeto, né? Geralmente esses títulos dos livros são nomes das pessoas que estão conversando no debate filosófico. Todos são homens, são personagens masculinos, né? Então, a vida já era bastante limitada em possibilidades de atuação pública para as mulheres antes do cristianismo, né? O cristianismo não necessariamente ajudou muito. A gente poderia identificar pontualmente alguma coisa que pode ter melhorado ou piorado, né? Alguma coisa que era melhor na Grécia, mas não é essa ideia de um mundo perfeito antes e depois um mundo totalmente degenerado na sequência, né? Isso aí é furada. Só aproveitando que eu pesquei uma pergunta no chat, uma pessoa falou assim: professor, podia mandar um vídeo sobre a Hipátia, hein? Já tem uma série de vídeos aqui no canal, esses são mais antigos, né? Posso até voltar com esse tema, talvez sintetizando todos esses vídeos em um só, mas teve uma série aqui no canal sobre a Hipátia de Alexandria. Acho que são 5 ou 6 vídeos. Tem um dos vídeos da playlist da Hipátia, eu trago algumas mulheres que são mencionadas no contexto da Hipátia também, nesse contexto de astronomia, de geometria. E algumas figuras que são autoridades místicas, porque essa é outra questão também que o pessoal não tem muita noção, geralmente, né? Mesmo quem estuda bastante história da filosofia de uma perspectiva mais tradicional, não tem às vezes uma visão, uma ideia tão boa histórica contextual disso, que é que, principalmente no período helenístico, o período da Alexandria sob a influência grega, né? No grega e romana, dos tempos da Hipátia, a gente está falando aí de depois de Cristo, como eu disse. Nesse contexto, havia muitos filósofos e filósofas que eram santos, basicamente. Né? Os textos sobre Hipátia de Alexandria mesmo tratam ela como uma virgem, virtuosa ao máximo. Os textos favoráveis, né? Porque tem alguns desfavoráveis também. Mas não é só que ela é inteligente ou que ela era boa de matemática. Geralmente há uma magnificação, uma glorificação absoluta daquela pessoa, assim como na vida dos santos, né? Na hagiografia, o que a gente encontra na vida de santos medieval, esses textos, né, muito populares sobre os feitos milagrosos e as reflexões ali de um São Francisco, de um São Bernardo de Claraval, etc. Você tem a mesma coisa nos textos antigos, você tem uma espécie de hagiografia dos filósofos gregos, e aí esses filósofos, ou de escrita grega, né, não necessariamente etnicamente gregos, mas de escrita grega, que são descritos como divinos. São descritos como recebendo revelações dos deuses, ou de gênios, né, de entidades menores. Você tem filósofos, tem um Maximiano, por exemplo, desse período, que foi visto em mais de um lugar ao mesmo tempo, Pitágoras também, né, que fazia bilocação, que desceram ao Hades, ao mundo dos mortos, para ter revelações e voltou. Então essas histórias são muito mais estranhas do que a gente costuma pensar, né? A figura do filósofo não é uma figura apenas de alguém que sabe muito, né? Alguém que sabe muito nesse sentido mais intelectual e escolar, né? Enciclopédico de hoje. Eram pessoas que eram consideradas superiores em todos os aspectos. Não há uma dissociação disso. Inclusive, entender os astros era uma forma de. Se você ler a introdução do Almagesto de Ptolomeu, que é o grande tratado de astronomia antiga, né, também dos tempos de Alexandria, depois de Cristo, acho que o Ptolomeu está ali por volta ali do primeiro século, ele, acho que segundo século talvez, né, ele falava que
estudar a ordem dos astros era uma forma, tinha como propósito, né, como o resultado final mais importante, o ordenamento de si mesmo interior. Então, você estudar a ordem da natureza era ordenar-se, né? Estudar o macrocosmo era ordenar o microcosmo. Então, há uma progressão, assim, você entender a natureza é uma etapa para você atingir um estado ético superior. Então, isso está tudo conectado, né? Enfim, mas esse é outro papo.